A aula de hoje a gente vai falar sobre o tema quem lê mais adoece menos. Como é que está a sua leitura hoje? Quantos minutos você lê todos os dias? Você tem uma rotina diária de leitura? Qual tipo de conteúdo que você costuma ler? É muito importante, é curativo. Quando você lê, você constrói repertório, você constrói conteúdo, você vai ter opinião, você vai ter conteúdo para expressar os seus sentimentos. Quem lê mais adoece menos. Mente, emoções e cura. Essa é a consequência da leitura. Até quando você vai alimentar sua mente com qualquer coisa e esperar saúde emocional? Se eu alimento a minha mente com conteúdo raso, um conteúdo que não é de valor, um conteúdo impertinente, qualquer tipo de leitura, então eu não posso esperar cura emocional, eu não posso esperar saúde emocional. Sempre eu vou estar construindo o desalinhamento, eu sempre vou estar construindo a insegurança, a vulnerabilidade nas minhas emoções. Quem ler mais adoece menos. A nossa abertura consciente, a maioria das pessoas cuida do corpo, mas negligencia a mente. Alimenta-se todos os dias, mas não nutre o pensamento. Não adianta você se alimentar com comida não saudável. Longo prazo vai ter um efeito colateral no teu corpo. Assim também é com que a gente alimenta a nossa mente, com a qualidade da leitura. Alimenta-se todos os dias, mas não nutre o pensamento. O resultado aparece em forma de ansiedade, confusão emocional e desgaste interno. Ler não é apenas adquirir conhecimento, é reprogramar a mente, fortalecer a consciência e proteger a saúde emocional. O método JC revela que uma mente vazia ou mal alimentada se torna território fértil para pensamentos negativos e autodestrutivos. E então surge a pergunta inevitável: se você sabe que a leitura transforma, por que ainda insiste em viver sem se nutrir mentalmente todos os dias? A pergunta é para confrontar realmente. Mente vazia não descansa, ela se sabota. O que é que o nosso método faz? Leitura direcionada, reprogramação mental, fortalecimento emocional. Não tem outro jeito. Quando você lê, acontece tudo isso aqui na tua vida. Reprograma, fortalece. Quem não alimenta a mente, alimenta a ansiedade. A pessoa ansiosa, ela tem a mentalidade negativa, é mente negativa. Quando você começa a ler, você começa a adoecer menos. Quem ler mais adoece menos, porque a leitura vai construindo uma blindagem emocional. O meu povo perece por faltar conhecimento. A ausência de conhecimento gera medo. A ausência de conhecimento gera insegurança, gera dependência emocional. Ou seja, tudo isso vai envolvendo a tua vida ao longo do tempo. Aí eu vou lá atrás. Começa na criança interior ferida, começa numa vida desregrada, desalinhada, desordenada. E quando essa vida tem ausência de leitura, a tendência é construir um padrão e esse padrão vai gerar um conflito emocional. Provérbios 4:7. A sabedoria é o princípio das coisas. Sabedoria vem de onde? A base da sabedoria, a raiz da sabedoria é conhecimento, é leitura. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a metanoia. Um problema central: falta de leitura, pensamentos desorganizados, mente vulnerável. E o resultado disso qual é? Ansiedade elevada, confusão emocional, falta de direção, fragilidade mental, vulnerabilidade. Isso é uma janela para que a pessoa possa ser manipulada, controlado. Então esse é o problema de quem não lê ou de quem lê muito pouco, quando acha que tem tempo para ler. Mas a leitura é como se fosse a água. A água é uma necessidade. Eu não vou beber água quando eu tiver tempo. Não, é biológico. A leitura também é biológico. Por quê? Porque a tua mente, ela está no teu corpo. Então não dá para dividir. O que a tua mente sente, o teu corpo vai sentir. Se você não tem conhecimento, a tendência é você acumular ansiedade e adoecer. Leitura é alimento mental. A mente precisa ser nutrida diariamente. Criar hábitos de leitura. Escolher bons conteúdos. O método JC é um conteúdo que pode construir a expansão da tua consciência. Por que eu falo que pode? É porque o professor vai te entregar 99%. 1% é o seu comprometimento com a leitura. É o seu comprometimento com a sua saúde emocional. Escolher bons conteúdos. O movimento Ciência e Fé, as aulas
todos os dias às 20 horas, de segunda a sexta, ao vivo, com o professor Jair Cavalcante, basta você começar. Se você conseguir passar 90 dias fazendo a mesma coisa, isso aqui é ciência. 90 dias segurando aquele padrão. Começa e depois me fala o que aconteceu. Assim como o corpo precisa de alimento, a mente precisa de leitura. Quem não se nutre mentalmente enfraquece, emocionalmente perde clareza. Mente vazia amplifica pensamentos negativos. Sem conteúdo, a mente cria ruído. O que é ruído? É barulho. São pensamentos intrusivos. São ideias que você cria a partir de uma mente aleatória. Esse pensamento não é teu. Foi o teu cérebro que foi buscar lá no passado, lá nos conflitos que você viveu. E você vai vivendo esse ruído. Até quando? 1 ano? 5 anos? 10 anos? 20 anos? Existem muitas pessoas que estão presas numa depressão durante 20 anos. Por quê? Porque a mente está vazia. E um detalhe aqui que eu vou passar para vocês, presta atenção. A mente nunca fica vazia, porque o teu cérebro vai buscar pensamentos do passado para você repetir esses pensamentos de conflito. É por isso que você vai sofrendo. Só que esses pensamentos, eles são amplificados e são pensamentos negativos. Preencha com conhecimento. Isso vai fazer o quê? Controlar estímulos, evitar ociosidade mental. Quando você está 2 dias aqui nas aulas, ou 3 dias, ou todos os dias assistindo aqui ao vivo, aqui no grupo Ciência e Fé, você está fugindo de uma mente ociosa. A tendência passou de 90 dias, você vai construir o quê? Uma rotina diária de estudo. Isso é provado pela ciência. Ler reduz ansiedade. Isso daqui é maravilhoso. Ler reduz ansiedade. Leitura desacelera a mente. Por quê? Porque a construção de um novo pensamento a partir de um novo conteúdo. É você na gestão do seu pensamento. Você está sendo intencional em pensar. É por isso que não dá para construir ansiedade quando você está no controle da situação. Isso daqui é ciência pura. Ler desacelera a mente. Praticar leitura diária. Criar movimentos de pausa. Ou seja, você deitar na cama, deixar o celular de lado e ficar olhando só para o teto. Quem é que consegue fazer isso hoje? Isso é maravilhoso, porque quando você desacelera, quando você começa a devagar a tua mente vai ficar em órbita, vai ficar vagando. Isso vai criando uma paz interior, vai eliminando os pensamentos negativos. Claro, para isso você tem que estar estudando sobre inteligência emocional à luz da Bíblia. Você tem que vir já numa rotina diária de estudo, porque uma pessoa que está em depressão começa a olhar para o teto com a mente totalmente aleatória, o cérebro vai ocupar a mente dela preenchendo com pensamentos lá do passado. Criar momentos de pausa, focar no conteúdo. Quando você foca, você também está construindo disciplina, foco. É quando você tem uma meta. Ler acalma a mente porque direciona o foco. Ao reduzir a aceleração dos pensamentos, você diminui a ansiedade e ganha equilíbrio emocional. Conhecimento gera segurança emocional. Quem entende sofre menos. Então, para aprender, você tem que entender antes. Então, quando você entende, você começa a expandir a sua consciência e você tem a certeza, a convicção que você precisa dessa leitura. E aí você vai construir o quê? A rotina diária de estudo, hábito, foco, disciplina. Mas você só vai conseguir isso se você entender. Quem entende sofre menos. O que é que você precisa fazer? Buscar aprendizado, desenvolver consciência, aplicar conhecimento. É isso que você desenvolve aqui de segunda a sexta às 20 horas ao vivo no seu grupo Ciência e Fé. Quanto mais você entende sobre si e sobre a vida, menos sofre por confusão. O conhecimento traz clareza e estabilidade emocional. Leitura fortalece a percepção. Percepção interna. Qual é a sua percepção? É positiva? É negativa? É otimista? É pessimista? Você precisa construir uma nova percepção. Você tem que perceber para poder entender. Precisa entender para poder aprender. Aqui você aprende a aprender. A partir de quê? Estratégia de estudo, estratégia de aprendizado. Aqui eu tenho um método chamado Kanban. Aprendizado a partir da colagem do fluxo de post-it. Post-it é o quê? Aquele bloquinho de anotação. Adesivo, amarelo. Então você vai ler os livros, o resumo das aulas que está lá no YouTube. 20 minutos dessa aula aqui. Então você vai anotar pequenas frases de impacto. Vai lendo
anotando no seu caderno e também anotando no post-it. Cola na parede. Um mês você vai ter o quê? 20 post-it, 25. Aqueles post-it vai estar no campo de visão. Você vai ler aquilo dali todo dia. Então, qual é a tendência? É reprogramar a tua mente com esse conteúdo. Você escreveu e você está lendo aquilo todos os dias. Só aqui no método JC, você adquire conhecimento e ainda aprende como adquirir, como estudar. Então, aqui é a estratégia de estudo. Leitura fortalece a percepção. Quem lê enxerga além do óbvio. O que é que você precisa fazer? Estimular a reflexão, ampliar visão, desenvolver senso crítico. A leitura expande sua percepção. Você passa a entender melhor as pessoas, situações e decisões. Evita erros emocionais repetitivos. O conflito emocional, ele só acontece por quê? Porque você apenas repete. Você repete um padrão que foi construído a partir dos conflitos emocionais. Então, quando você lê, você vai desconstruindo tudo isso. Falta de leitura gera repetição de erros. É importante que a gente erre. Por quê? Porque a gente evolui errando. Agora, quando você erra o mesmo erro, aí já não é mais erro, é falha. Errar 2 vezes é falha. Então, muda de estratégia. Só aceite erros inéditos. Só erre erros diferentes. Quem não aprende, repete. É errando que se aprende? Não, é errando que se lasca. É consertando o erro que se aprende. O que é que a gente precisa fazer? Buscar novos conhecimentos. É isso que você está fazendo aqui nas aulas diárias. Refletir sobre experiências. Qual foi a experiência que você viveu? Reflita essa experiência. Refletir sozinho vai ficar difícil. Você tem que refletir reprogramando. Você tem que refletir, mas para isso você precisa pedir ajuda para fazer uma autorreflexão. Porque talvez não foi você, foi o outro. E eu falo sempre, o seu passado, de hoje para trás, você não teve culpa de nada. Tudo que você fez talvez foi induzido, foi levado a tomar aquela decisão equivocada. E essa decisão hoje está gerando o quê? Um sentimento de culpa. Talvez de uma rejeição e um abandono. Porém, o que é que você precisa fazer? Urgentemente, perdoar todos do teu passado. Professor, mas eu não consigo perdoar. Então vamos construir esse perdão. Tá tudo certo. Foram muitos anos de conflitos emocionais. Para você perdoar instantaneamente não é fácil. Existem pessoas que conseguem perdoar instantaneamente. Outros não, e você não vai brigar com você porque você não conseguiu perdoar ainda. Agora, você tem que ter um método estratégico na sua vida. E o método JC, as aulas de segunda a sexta às 20 horas, aqui no grupo Ciência e Fé, isso vai te ajudar muito a construir esse perdão. Sem aprendizado, você vive em ciclos. A leitura quebra padrões e evita que você continue cometendo os mesmos erros emocionais. Isso aqui é maravilhoso. A leitura tem poder curativo. É muito importante que você tenha ferramentas diariamente, 24 horas perto de você, ao seu alcance. Invista no seu conhecimento, invista na sua saúde mental. Ler melhora o diálogo interno. Você vai entender a você mesmo, você vai entender aquela vozinha lá do subconsciente. Quando você lê, você abre o seu intelecto, você abre a sua consciência. Pensamento influencia emoção. Que tipo de pensamento você está construindo? O pensamento que você tem hoje, ele não vem do nada, não. Ele vem a partir da motivação, da influência, do conteúdo que você busca todo dia. Das tuas amizades, do teu relacionamento, da tua família, do trabalho, dos conteúdos que você absorve. Esses pensamentos, eles vão influenciar suas emoções. Esse pensamento que o método JC introjeta, bota para dentro da tua mente, esse pensamento aqui tem poder curativo. E o pensamento que você está buscando todos os dias fora do método, ele está alinhando as tuas emoções? Que tipo de pensamento você está colocando para dentro da tua mente? A partir de quê? A fonte desse pensamento. Então, para pensar. Qual é a fonte que eu estou alimentando a minha mente a partir desses pensamentos? Cuidado com a fonte. O método JC é uma fonte extraordinária, porque está validado. Pessoas estão sendo curadas a partir de quê? Da reprogramação mental à luz da Bíblia. A partir de quê? Da insistência, da persistência, da resistência, da consistência, do processo diário, do treino. Todo dia a mesma coisa, todo dia. É cansativo? Muito, mas não tem outro jeito. O cérebro aprende por repetição. Se você não repetir, você não vai mudar o padrão. O sistema de crenças, nada disso vai mudar. É muito simples de entender. Uma criança de 7 anos e outra de 97 entende tranquilo isso daqui. Então,
É só você manter 90 dias esse ritmo. Não é obrigado você assistir todos os dias a aula. Assiste 2 dias, 3 dias. Ou se você puder, a faculdade você precisa ir todo dia. Aqui você está construindo a sua faculdade. Nada contra a faculdade convencional. Nada contra. Apenas eu não me limito ao sistema, eu vou além do sistema, eu construo o meu sistema. E é isso que você também tem que fazer, construir o seu sistema. Não é brigar com o sistema, não, mas é só respeitar e escolher aquilo que está compatível com o seu valor, com os seus princípios. Educação emocional, a partir do método JC. Reprogramar crenças, fortalecer pensamentos e desenvolver consciência. É isso que você aprende aqui todos os dias. A forma como você pensa define como você se sente. A leitura melhora seu diálogo interno e fortalece sua saúde emocional. Depressão é uma palavra que não vem da psicologia, vem da geografia. Depressão é um declínio no terreno do eu interior. Um ferimento que houve na criança interior ferida, num relacionamento afetivo, família, trabalho, amigos, feriu o psique, feriu a tua mente. Então teve uma baixa no terreno do teu eu. Isso é uma depressão. O que é que o método JC faz? Vai te entregar conhecimento. Conhecimento é o aterro que vai nivelar essa depressão, vai aumentar o terreno do teu eu e o autoconhecimento vai asfaltar, vai voltar ao normal. Aí a depressão ela vai sumir. Quando o cérebro sofre muito conflito emocional, ou seja, quando você passa por muito conflito emocional, o cérebro ele pode ficar vulnerável e deixar de fabricar os hormônios do prazer e da felicidade. Dopamina, endorfina, pode deixar de fabricar mesmo. Então você vai ter que ir para o medicamentoso. Essa vulnerabilidade no cérebro, isso pode construir o quê? Um transtorno bipolar, que é o quê? É uma oscilação de humor. Isso é inconsciente. Então essa pessoa vai ter que tomar um medicamentoso até o final da vida para que o cérebro possa voltar a construir hormônio do prazer. Então, existem pessoas que não passaram por nenhum conflito emocional, mas o cérebro dessa pessoa é vulnerável e essa pessoa entrou numa depressão profunda. Isso é o quê? É mistério do cérebro. Quando se cuida da saúde física, saúde mental e espiritual, a janela se fecha. A possibilidade é bem menor de você ter uma depressão. A ansiedade do mal você não vai ter porque você sabe quem você é nessa vida, você está construindo sentido para a sua vida, você não tem dependência de ninguém para ser feliz, e não é bom que o homem esteja só. Isso é importante. Mas você não está apegado, preso a nada e nem a ninguém aqui nessa terra. Você escuta sofrimento o dia todinho, mas se você tem uma blindagem emocional, se você está no Gênesis 1:26, no Romanos 12:2, Gálatas 2:20, então você está no Shalom, você não precisa de nada. Você sabe que você é ser humano, você é frágil, você vai sofrer, mas você não vai se abraçar com o sofrimento e passar a vida toda sofrendo, a vida toda com medo. Não, porque você vai acertando mais e vai errando menos, porque você vai se cuidando mais. É assim que funciona. É o mistério do cérebro. E o que é a saúde mental? Não é a sua mente ter saúde. Não, é o seu cérebro estar agindo de modo adequado. Saúde mental não é sobre a saúde da mente. Saúde mental é sobre o seu cérebro. É o que rege todo o nosso corpo. Vamos para cima aqui. Assim como o alimento ruim prejudica o corpo, conteúdo ruim prejudica a mente. Escolher bem o que você consome é essencial. Leitura gera crescimento contínuo. Quem lê evolui constantemente. E o que é que você precisa fazer? Criar rotina de leitura, buscar evolução, manter disciplina. É isso que o nosso método JC ensina. Foco e disciplina. A leitura mantém você em crescimento constante. Quem para de aprender estagna. Ler aumenta a inteligência emocional. Claro, porque você vai treinar o seu cérebro. A leitura reprograma. A leitura constrói novo sistema de crenças. A leitura constrói um novo mapa mental. Você sai do mapa de clima e vem para o mapa de trânsito. Ler
todos os dias, criar rotina, manter compromisso, autocomprometimento. Não é quantidade, é a constância. Ler todos os dias fortalece a mente e cria estabilidade emocional ao longo do tempo. Quem lê decide melhor. Uma pessoa que não lê, ela é fragilizada, ela é vulnerável, insegura, ela é influenciável, ela pode ser uma mente voo de galinha, escuta ruídos emocionais, a mente dela não para. Por quê? Porque ela não tem estabilidade emocional. Então, ler cura. Quem lê decide melhor. Decisão depende de clareza. Para você decidir, sua mente tem que estar clara, você tem que estar enxergando. Com miopia mental, você não vai sair do canto. Buscar conhecimento, refletir antes de agir, tomar decisões conscientes. Decisões melhores vêm de uma mente preparada. A leitura amplia sua visão e te ajuda a escolher com mais sabedoria. Quem lê mais adoece menos, porque fortalece a mente antes que a dor emocional se instale. Deus nos chamou para crescer em conhecimento, sabedoria e entendimento. O método JC mostra que uma mente nutrida é uma mente protegida. Ignorar isso é abrir espaço para ansiedade, confusão e sofrimento. Então, não ignore a leitura diária. Muitas pessoas querem paz emocional, mas não investem naquilo que constrói essa paz. Querem clareza, mas não buscam conhecimento. Querem mudança, mas continuam alimentando a mente com distrações vazias. A leitura não é luxo, é necessidade, é disciplina, é proteção emocional. Cada página lida é um passo contra a ignorância emocional e a favor da sua evolução. Quem lê fortalece a mente, organiza pensamentos e constrói uma base sólida para enfrentar a vida com equilíbrio. Quem não lê vive reagindo, não conduzindo. Se você quer saúde emocional, comece pela sua mente. Todos os dias, nem que seja pouco, mas leia com intenção. Leia com intenção de mudar, de aprender, de preencher, de organizar, de reprogramar. A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: se essa aula falou com você, não ignore. Entre agora no grupo Ciência e Fé, aulas diárias todos os dias de segunda a sexta, sempre às 20 horas. Movimento Ciência e Fé. Aulas ao vivo com o professor Jair Cavalcante. Entre agora no grupo e comece sua transformação diária comigo. Consciência prática, mudança real. É só me chamar no WhatsApp que a gente conversa. E para finalizar, você vai falar agora comigo. Eu escolho evoluir, porque quem alimenta a mente vive com mais paz, clareza e direção. Pessoal, quem lê mais adoece menos.